Muito bem. A ideia de hoje é fazer com que a gente aprenda um pouco mais em conjunto. A diferença é que eu vou falar, vocês vão escutar, mas o aprendizado é para todos nós, certo? Então, pelo amor de Deus, não entendam de maneira errada. Vou esconder aqui para você não me ver. Tá bom assim mesmo, gente? Nessa altura tá legal? Então tá bom. No Espiritismo existe, para que tomemos conhecimento da doutrina, o livro que Allan Kardec publicou, chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. O que esse livro traz para a gente? Afinal de contas, nós sabemos que existem os evangelhos canônicos, né? Que a igreja adotou como sendo aqueles que são os oficiais. E as outras igrejas também, as reformadas, né, logo a seguir, também vieram adotar, que são de Mateus, Marcos, Lucas e de João. Os três são semelhantes, então eles chamam esses três de sinóticos. E o de João, que é o mais diferente, né, também traz os ensinos da moral cristã. Mas o grande problema é esse, é que nós, apesar de nos reconhecer, né, como cristãos, pouco nós sabemos dessa moral, desse ensino moral. E Allan Kardec, logo no início, explica, na introdução, o motivo disso. Ele diz assim: podemos dividir as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja, o ensino moral. Desses 5 pontos, as 4 primeiras dessas partes têm sido objeto de discussão, porém, a última permanece inatacável, que é o ensino moral. Diante desse código divino, até mesmo a incredulidade se curva, diz Allan Kardec. É o terreno em que todos os cultos podem se encontrar, a bandeira sobre a qual todos podem abrigar, por mais diferentes sejam as suas crenças, porque nunca foi objeto de disputas religiosas e sempre, por toda parte, provocadas pelos dogmas. Então, os homens discutem até hoje, né, e se dividem em inúmeras seitas, né, não só de outras religiões, mas estou falando só do cristianismo, em função de não se entenderem por causa desses dogmas, dessas 4 partes que os espíritos superiores, né, souberam, junto com Allan Kardec, separar e trazer para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, a parte moral, do ensino moral, que muitas vezes para nós fica obscura, fica perdida, a gente não aplica na nossa vida, no nosso dia a dia, e que é o código maior, que é o código máximo, né, da cristandade. Então, muitas das vezes a gente se depara com a situação que nos encontramos como cristãos, mas não agimos como tal. Isso é um problema sério, porque quando você chega na doutrina espírita e lhe revela que você é um espírito imortal, talvez você até sabia disso, mas não sabia que vai atravessar várias existências e que o código moral que o Cristo deixou, ele vai ser o mapa, o manual, o grande auxiliar, a gente perde tempo. E aí eu procurando num dos evangelhos, né, tidos como os evangelhos aceitos, né, pelas igrejas, encontrei lá em Lucas, no capítulo 10, os versículos 25 a 37. E nós vamos tentar estudar um pouquinho nesse tempo que foi dedicado para que a gente pudesse falar, para aprender, dividir esse aprendizado, ok?
Quem nunca ouviu ou sabe o que é a parábola do bom samaritano? Nunca ouviu. Então todo mundo conhece a parábola do bom samaritano. Ok? Mesmo que só de ouvir falar. Né? Nunca leu, até porque a leitura é muito pequena, então a gente não gosta disso, né? A gente gosta de livro grande. Né? Mas antes de que Jesus nos trouxesse essa parábola, essa história, ele foi questionado. Inclusive, essa história, a parábola do bom samaritano, ela só existe no Evangelho de Lucas. Nos outros 3 não tem essa história. Certo? Então, quando está Jesus, diz o Evangelho de Lucas, no seu versículo 25, primeiro, ali dessa parte, né? Diz assim: Mestre, que hei de fazer para entrar na posse da vida eterna? Quem faz essa pergunta para Jesus é um doutor da lei. Na época de Jesus, o doutor da lei era aquele homem que conhecia profundamente a Torá. A Torá é o livro sagrado dos judeus, de onde vieram a maioria das histórias do nosso Velho Testamento. E além da Torá, eles também aceitavam outros livros dos profetas, que também estão contidos ali no Antigo Testamento. Né? E para isso eles faziam, né, caso de discussão. No Sinédrio, principalmente, os doutores da lei, que eram o status social privilegiados, né, eles discutiam diariamente, imagino eu, né, ou de uma forma periódica, aquelas questões que estavam ali colocadas no livro sagrado deles. Né? E faziam isso inúmeras vezes, e eles eram tidos como homens santos, assim também como os levitas e os sacerdotes. Né? Os fariseus, que era a classe mais abastada naquele tempo, né? Era a classe que detinha o poder político e econômico, eram também vistos pelo povo, né? Como homens santos. Muito bem. E daí vem o doutor da lei e pergunta para Jesus, né? Mestre, o que hei de fazer, o que faço para entrar na posse da vida eterna? Esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, foi escrito por Allan Kardec, mais uma vez, através, né, de ditados dos bons espíritos. Mas Allan Kardec foi escolhido a dedo, porque ele era, na época dele, e ainda é, um grande professor. Ele veio nos ensinar aquilo, junto com os bons espíritos, os espíritos superiores que fizeram parte desse fenômeno, desse tratado para as nossas vidas, né? Ele veio trazer tudo aquilo que estava confuso no cristianismo e esclarecer para nós. Abrir a nossa cabeça, né? Esclarecer-nos e trazer todas essas pendências que o próprio Cristo disse, né, que haveria de acontecer. No Evangelho de João ele diz que haverei de enviar um consolador prometido por Jesus. Então, para esclarecer os homens daquilo que ele não pôde falar na época dele. Mas Jesus, ele não era um bom professor. Ele foi o melhor professor. E mesmo diante do doutor da lei, né, que o perguntou, falou com ele: mestre, como fez de fazer tal coisa? Ele não respondeu de pronto, como o professor faria, né, na escola. Você não sabe disso, moleque? Marcelo, você não sabe disso, meu irmão. É isso, você não leu a lição, não? Jesus, com toda a benevolência, toda a forma dele ensinar, né, dele dialogar com as pessoas,
ele fala com o doutor da lei, né? Respondendo a pergunta dele com uma outra pergunta. E aí é que está o perigo. Por quê? Nós também precisamos entender essa pergunta que ele faz para o doutor da lei como sendo a pergunta dirigida a cada um de nós. Por isso nós precisamos estudar aqui em conjunto. Eu só estou falando, mas eu, vocês, nós precisamos entender essas questões que Jesus levanta no Evangelho. O Espiritismo traz de uma forma mais clara e, enfim, trazer para a nossa vida, por sermos espíritos imortais, e nos auxiliará na nossa jornada evolutiva. A pergunta, então, que Jesus faz, a resposta dele é: que é o que está escrito na lei? Como ler? É a pergunta que Jesus faz para todos nós. Que, mais uma vez, a gente se diz cristão. O que a gente lê na lei? A lei mosaica, né? Conhecido por nós como os 10 mandamentos. Que a gente costuma resumir, né, Tadeu? Amar a Deus de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente resume, só que a gente perde uma oportunidade de estudo, compreensão e principalmente de introspecção para que possamos, novamente, evoluir nessa jornada. Porque a gente deixa de lado o maior tratado cristão, que é o Sermão da Montanha, e lá não há resumo, há uma amplitude do ensinamento. Tanto é que na lei mosaica está escrito: não matarás. E Jesus fala: ouvistes os que os antigos disseram, não matarás. Eu, porém, vos digo: aquele que disser raca contra o teu irmão será réu de luto. Então não é bem assim. A gente não pode resumir os 10 mandamentos. Se nós lermos com atenção o Sermão da Montanha, é muito mais profundo. E aí Jesus nos pergunta: como lemos? O que entendemos do que está na lei? Como lemos? O doutor da lei respondeu rapidamente. Afinal de contas, era a profissão dele. Amarás a teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. O que Jesus responde para ele? Respondeste bem. Ele chega e fala assim: ô molecão, mandou bem pra caramba, hein? Toca aqui. Ele elogia o doutor da lei. Mas Jesus sabia que o doutor da lei tinha aquilo na ponta da língua. E aí ele vem e cutuca a onça com a vara curta. Vai, faz isso. Eu até arrepio. Arrepio mesmo. Todo que ela. Caramba, gente. Como lês? Ah, eu leio, né? Vou lá, camarada de Deus. Senhor, eu próximo como a ti mesmo, mole para mim, né? Entendi, já li, está lido, né? Fui educado, fui alfabetizado, consegui ler aquilo ali, está bem entendido. Não. Faltou uma parte. Como lês é a primeira pergunta que Jesus faz. A segunda, quando depois da resposta do doutor da lei, é: vá e faze tu o mesmo. Se fosse eu, se fosse o Eric, ele fazia. Apagou fora. Mas Jesus, tido para os fariseus principalmente como algo, como é que foi que o GR falou aqui semana passada? O que vem da Galileia só pode, de bom da Galileia só pode ser hortaliça, né? Se Paulo, antes Saulo primeiro, falava isso, e ele sendo fariseu, né, também o doutor da lei, Paulo, qual era o consenso daquela época? Que Jesus era o Salvador, era o Messias? Não! Para eles, Jesus não era nada disso. Eles questionavam a autoridade moral de Jesus. Certo? E aí que o cara se enrola.
esse doutor da lei. E aí é onde que a gente trupica, como dizia o meu avô. Né? Por quê? Ao invés de ficar quietinho, entender e aceitar a autoridade moral de Jesus, diante daquela questão, vai, faz tu mesmo, aí ele fala assim, porque Jesus sabia que ele não fazia. Mas qual parte que ele não fazia? Amar a Deus? Ou amar ao próximo? As duas, né? Porque amar ao próximo é amar a Deus. A única forma de a gente amar a Deus é amar ao próximo. Olha só. Né? É uma redundância, né? Eu amo a Deus, mas prejudico o meu próximo, então você não ama. Né? Nessa passagem, então, vai o doutor da lei e abre o bocão. Mas quem é meu próximo? Pô, se lascou todinho. É nessa hora que a gente perde a oportunidade de ficar quieto diante da autoridade moral de alguém, seja Jesus, seja um guia espiritual, né? Que a gente consegue às vezes conversar com ele, com médium em transe, e a gente perde a oportunidade de ficar quieto e entender e refletir, porque ao não refletir, mas ser motivado pelo orgulho, o doutor da lei questiona Jesus, mas quem é meu próximo? Aí o trem fica feio. Ele vem e conta a parábola do bom samaritano. Por que eu estou falando ficar pobre? Porque a gente não sabe o que é. A gente não entende. Nós aqui não temos a cultura do judeu mais. Né? Podemos até ter vivido lá, de acordo com o que ensina a doutrina espírita. Mas a gente não tem aquela cultura e não sabe que o judeu tinha ódio mortal do samaritano. Ódio. Quando Jesus percebe que a conversa vai caminhar por aí, ele vem e conta a história. Todo mundo lembra, porque ninguém levantou a mão falando que não sabe. Eu não vou contar. Né? O bom samaritano é aquele que acode um homem que foi jogado na estrada, e lá na estrada passou o sacerdote e o levita. Lembra que no início da minha conversa com vocês, eram os homens tidos como santos? Então, muitas das vezes, nós nos portamos ou fingimos ser santos, como levita, como sacerdote, até como um doutor da lei. A gente se passa por isso. Mas, talvez, quem age de acordo com a lei, ou seja, aquele que lê a lei e faz o que a lei diz, seja aquele que você, no seu íntimo, tenha um preconceito violento contra ele. O judeu teve que escutar a história e no final Jesus pergunta: sabe me ajudar essa, Ué? Oi? Lá no finalzinho, quando ele termina toda a questão, ele pergunta o que para... Oi? Quem foi o próximo? Foi você, Jorge? Isso mesmo. Terminou de conversar. Isso aí. Foi você que falou. Nessa ordem, você agora é meu próximo. Para a gente entender que não é a distância, né? A distância espacial, né? Mas é a distância dos preconceitos, muitas das vezes. A gente acha que o próximo é só aquele que está perto da gente, de acordo com aquilo que a gente pensa. Enquanto que os outros a gente mantém longura, como também falava o meu avô. Né? No final, então, acabando toda a história, pergunta Jesus de novo para o doutor da lei: e para você, dos três, sacerdote, o levita e o samaritano, qual deles agiu? Né? Qual deles foi o próximo daquele que estava acometido lá daquela tragédia no caminho? Aí ele diz o quê? O samaritano? Não. O judeu não falaria de samaritano em forma alguma, por causa do ódio. Ele diz, na minha percepção,
Pode ser diferenciação entre os dentes. Aquele que fez, né, agiu com misericórdia. Não é assim que a gente faz? Aquela minha vizinha. Aquele meu chefe. Aquele rapaz já veio me pedir dinheiro de novo. Foi assim que o judeu respondeu. Aquele que agiu para com ele com misericórdia. Por isso que ele perdeu a oportunidade de ficar quieto. Mas aí Jesus, sabendo de tudo, vai. E o que ele fala depois? Jesus fala ainda uma outra coisa após a conclusão do judeu, do doutor da lei. A conclusão de Jesus chega. Fecha a história. Vai e faz tu mesmo. Ele não tinha falado lá para trás, não é a mesma frase, é um pouquinho de diferença, mas ele diz a mesma coisa, ele repetiu a mesma coisa antes da história. O judeu já sabia aquilo que continha a lei, o doutor da lei. Nós já sabemos o que contém a lei. Eu ainda não sei, está aqui. Quanto custa o Evangelho segundo o Espiritismo, Médio? R$12. Meu filho foi comprar um livro de Kant, R$150. O seu pensador lá, quanto que é? 250, 280. Um livro de um cara que não vai ajudar em nada na vida dele. Vai ajudar profissionalmente, ajuda aqui, vai ajudar. Dá R$150 para ele comprar o livro, tá de caridosamente, mas é R$12. Muito mais fácil a gente ler o Evangelho. Só que tem uma coisa, isso aqui, o ensino moral é para toda a nossa existência, é para a nossa evolução, jornada evolutiva, é um investimento vazio. A gente precisa só ler, não é? Só ler? Mas o que a gente precisa fazer? Fazer. Vá e faze tu. São palavras do Cristo. Como que eu posso ser um verdadeiro cristão se eu não ajo de acordo com o ensino moral que o Cristo nos trouxe? Que coisa mais antagônica, coisa mais esquisita. Eu sou cristão. Por quê? Foi batizado? Aliás, eu fui batizado, foi um acidente geológico. Ninguém me perguntou na hora, quando vi, eu já estava lá no meio da bacia, lá jogando água na minha cara, eu nem pude nem retrucar. Mas isso faz da gente. Oi? Eu chorei, velho, mas não adianta, eu choro, não adianta nada. Todo mundo fala assim, calma, Elias. Para de chorar, deixa de reclamar, ainda mais aqui dentro. Aqui então toda hora a gente escuta isso. Para de reclamar aí, vai lá fazer serviço, vai fazer alguma coisa, presta nenhuma. Mas veja bem, não é estranho. Pior ainda, sou espírita. Meu irmão, faz isso não. Lá no Livro dos Médiuns, Kardec diz assim: existem 4 tipos de espíritas: os imperfeitos, né, os exaltados, né, e os verdadeiros espíritos. Sabe que faltando 5 minutos para terminar esse nosso diálogo, eu torço todos os dias para que nós sejamos verdadeiros espíritos, porque é um troço bacana demais. Eu sou espírito porque eu li e entendi. Eu li e entendi, eu não entendia nada. Eu peguei esses livros aqui, li e entendi. E fiquei com vergonha. E todo dia que eu levanto, eu paro e penso: eu fiz mesmo o que eu tinha que fazer como um verdadeiro espírito? Que não basta crer nos espíritos, não basta acreditar na comunicação com os espíritos, não basta amar a Deus, nós temos que também fazer. Nós temos que amar o próximo.
independentemente de qual situação evolutiva ele está. Ah, mas ele é um criminoso, ele é um político corrupto. Graças a Deus você não é um criminoso. Graças a Deus você não é um político corrupto. Mas sejamos benevolentes, indulgentes com os erros dos outros. Porque quando a gente pensa assim, pô, mas para fazer esse troço de caridade deve ser um troço muito difícil, né? Quanto que eu tenho que pagar para fazer caridade? Vem a questão 909? Não, 800 e... Bom, não importa. O que importa é o conteúdo, né? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta isso para os benfeitores espirituais e eles respondem que a caridade, aquela realmente ensinada por Jesus Cristo, consiste de 3 coisas: benevolência para com todos. Então não importa qual credo, qual que é a cor da camisa, muito menos a cor da pele, né? Não importa qual é a posição social, benevolência para com todos. Perfeito? Indulgência para com o erro dos outros. Cara, é aí que o negócio desvingola, porque a gente tem a mania de querer corrigir e fazer do outro aquilo que a gente quer que ele faça. Conduza a sua vida e deixa o outro conduzir a vida dele. Nem Deus interfere no livre-arbítrio. Por que a gente quer interferir no livre-arbítrio do outro? Ah, mas ele vai errar. Deixa ele errar, ele precisa errar. O erro é necessário para o aprendizado. Como que a criança anda? Pega e sai correndo. Não. Sai devagarinho. Vai errando. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. E... Olha, escutei. Fala mais alto. Perdão de quê? Das ofensas. Aí eu perdoo, mas nunca mais quero ver aquela diaba. Mais ou menos assim mesmo. Mais ou menos é assim que é, né? É assim que é. Quero ver no meu frente. Isso. Então nós já estamos treinados nisso. Vamos começar então, como aprendizes do Evangelho de Jesus, a mudar o nosso comportamento. Se a gente quer saber como, né, desenvolver isso dentro de nós, existe toda uma literatura espírita, a começar do Pentateuco. Tem tudo. Você vai ler e vai compreender. Só que depois que ler, Jesus vai chegar perto de você, através do guia espiritual, através de um amigo, através da sua esposa, através do seu marido, através do seu filho, e vai falar assim, como que tu lês? Vai e faz o mesmo. Façamos todos nós o mesmo. Quando eu falo da doutrina espírita, às vezes eu saio do prumo. Por quê? Porque eu amo essa doutrina. Sou apaixonado por ela. Essa oportunidade que o já me deu mudou minha vida. Era tudo que eu gostaria de fazer. Eu venho para cá no sábado com muito amor. Ver todos aqui. Então, para mim, e também deve ser com vocês, vale a pena. Vale a pena estudarmos um pouquinho mais. Ler o que se trata esse manancial de conhecimento, de sabedoria, porque não foi nada mais, nada menos do que os bons espíritos que nos trouxeram isso. E Allan Kardec foi preciso, cirúrgico. Não deixa nenhuma dúvida. Mais de 1000 perguntas respondidas. Qual outro livro filosófico ou religioso que tem um trem desse? Porque muita gente fala 1019, mas não são, né? Porque tem um monte de questão lá que tem letra A, letra B, letra... Então é mais, muito mais que isso. Só que, o que eu falava com meus meninos quando eles eram crianças, né? Faz isso, menino. Eu fiz, pai. Não, faz aquilo. Eu sei, pai. Tá, você sabe, mas não faz. Se a gente sabe, não faz. A gente não sabe. Então é necessário, além de saber, precisamos fazer.
amar ao próximo, amar a Deus, é necessário que façamos. Então, nós, Jesus diz ao final, vá e faze tu também o mesmo. Fiquemos todos em paz.